Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos de paz que? Josué 24:15. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Nós precisamos de pais que busquem ao Senhor em primeiro lugar. Não o trabalho, não os bens materiais, não os amigos, não a diversão, mas sim a presença de Deus. Em segundo lugar, precisamos de pais que amem a esposa e os filhos. Efésios 5:25. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Gênesis 44:20. E nós respondemos: sim, meu Senhor. Nosso pai é idoso e tem um filho mais novo, nascido em sua velhice. O irmão desse filho, por parte de pai e mãe, morreu. Ele é o único filho de sua mãe e nosso pai o ama muito. Nós vemos a ministração de amor estampada em toda a Bíblia. E nós precisamos amar a nossa esposa e precisamos amar os nossos filhos. E amar não é trabalhar o tempo todo. Amar é dar prioridade ao tempo junto com a família. Amar não é dar o que o filho quer, e sim o que o filho precisa. Amar é priorizar a vida de qualidade no seio da família. Precisamos trabalhar com essa visão de que cada dia deve ser passado como se fosse o último dia da família e empenharmos a nossa vida em dar o melhor em termos de amor à esposa e aos filhos. Em terceiro lugar, precisamos de pais que dependam completamente de Deus. Romanos 4:20-22. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Precisamos confiar também na palavra de Deus, de pais que dependam completamente de Deus. Em Josué, capítulo 21, verso 45, está registrado: nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo que ele tinha dito se realizou. E isso vai ser sempre assim, porque Deus é imutável. E nós precisamos, pais, viver em oração, a oração com fé, e precisamos crer, confiar na palavra de Deus e depender dela. Em quarto lugar, precisamos de pais que sejam responsáveis nas coisas de Deus. Hebreus 10:25. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Estamos vivendo esse momento de pandemia, esse momento em que a igreja não pode se reunir fisicamente ainda, mas nós precisamos ser igreja. E precisamos cultivar a ideia de que assim que a igreja voltar a se reunir, precisamos estar lá, cumprindo o nosso papel de pais, moldando o pensamento de nossos filhos através do exemplo. Então precisamos ser pais completamente dependentes de Deus para com a igreja, mas também com a obra missionária. Mateus 28:19-20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Além da preocupação com a igreja, pais, precisamos ter a preocupação missionária, de levarmos aos nossos filhos o exemplo de evangelização. Precisamos ser responsáveis em relação à disciplina de nossos filhos. Em Hebreus 12:9, nós lemos assim: uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim
obter vida? Precisamos de pais que sejam responsáveis para com a igreja, para com a obra missionária e para com a disciplina de nossos filhos. Por fim, precisamos de pais que sejam espirituais. Josué 24:15. Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Precisamos de pais que sejam espirituais e determinados a levar aos filhos a ideia de que a família precisa servir junta ao Senhor. E a última passagem a ser lida, Atos, capítulo 16, de 31 a 33. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Então, pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles, lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Precisamos de pais que sejam espirituais, pais que zelam por ser líderes espirituais no seio da família, diante dos filhos, pais que levantam o altar a Deus na família e se tornam um exemplo para os seus filhos. Conclusão: se você, pai, tem essas características, é um pai que põe as coisas de Deus em primeiro lugar, é um pai que ama a esposa e seus filhos, é um pai que depende completamente de Deus, é um pai responsável nas coisas de Deus e é um pai espiritual, você é o pai que a sua família precisa. Mas se você não se encaixa nessas características, cabe aqui o lembrete: Deus espera muito mais de cada um de nós.